Comece sua live. Comece. Oi, gente, boa tarde. Olha nós aqui de novo. Museu Tempostal, fazendo mais uma live. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live dos museus da Dimos e PAC. Gostaria de agradecer, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ayala Gonçalves, sou coordenadora do Museu Tempostal. Eu queria agradecer muito a Fátima Santos, que é a diretora da Dimos, a João, que é o nosso diretor do IPAC, a Arani Santana, da Secult. Estamos aqui hoje num dia muito importante, né, que é o 2 de julho. Como todo mundo sabe, é um dia importante para a Bahia, para o Brasil. É o dia em que nos tornamos independentes de Portugal. E aí a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância do 2 de julho, né? E falar um pouquinho também da participação do povo nessa luta, que foi uma luta importante para a Bahia, para o Brasil. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Raiza Canuta. Esperar ela dar um sinal que ela entrou para poder chamar ela para essa live. Como todo mundo sabe, o 2 de julho para a Bahia foi uma luta na qual a gente não vê muito, até se vê, né, falar na história da independência da Bahia nas nossas escolas, mas não com o tamanho que ela deveria ser dito, que deveria ser contado, e nem da forma como deveria ser contado, né? Fala-se muito superficial, muito por cima, não é aprofundado algumas questões como os povos, né, que participaram dessa luta, as pessoas importantes que fizeram parte, né, dessa luta armada para que nós pudéssemos nos tornar independentes de Portugal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Sobre quem foram esses povos, qual a participação do negro, né, nessa luta tão importante para o Brasil, qual a participação do povo mesmo, propriamente dito, daquele que não tinha bens, não tinha terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Estou vendo que a Raiza já entrou aqui. Deixa eu dar aqui chamar ela. Convidar ela. A gente está só aguardando ela. Oi, Olá, Raiza, boa tarde. tudo bem, Tudo Ayala? Boa jóia? tarde. Boa Seja tarde a todas. bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. A Raiza, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Raiza, falasse um pouquinho de você, da sua formação acadêmica, para quem não te conhece, para que as pessoas saibam sua formação acadêmica, quem é Raiza. Tá certo. Primeiramente, eu gostaria de saudar todo mundo que está aqui, né? Todas, todos, todes que estão aqui assistindo essa live no dia 2 de julho. Gostaria de agradecer ao convite do Museu Tempostal, aos museus da Bahia, iniciativa muito importante dos museus, quase todos os dias. A página Museus da Bahia tem trazido lives muito importantes para debater diversos temas. É importante salientar que a importância, a relevância desses eventos é levar conhecimento científico, é a divulgação da ciência, a divulgação de temas por pessoas que têm anos e anos se debruçando sobre esses temas, né? Então, não há era de negacionismos
como essa, do tempo presente que nós temos vivido, é de fundamental importância que a população em geral tenha acesso ao conhecimento científico através das pessoas que têm trabalhado com isso, e não são poucas Que pessoas que pode, têm né, trabalhado levar esse conhecimento. Exatamente, extrapolar o que a gente chama de muros da academia, né? Que a gente possa falar para o grande público, para além dos estudantes universitários, para as pessoas que não fizeram a universidade, ou que vão fazer, ou que já fizeram, então distante desse universo acadêmico, que a gente possa fazer as leituras dessas obras de densidade relevante, tornando esse conteúdo mais palatável para o público em geral. Então, é essa a missão da página Museus da Bahia, é essa a missão de nós, historiadoras e historiadores, que nos propomos, nos disponibilizamos a estar aqui nessas páginas. Então, é essa a nossa função social. Levar conhecimento, informação de qualidade, com fonte histórica, verificável, tudo direitinho para vocês. Fala um pouquinho sobre... Isso, fala um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. Você é historiadora? Sou historiadora, fiz a licenciatura e o bacharelado na Universidade Federal da Bahia, fiz um mestrado em História Social nessa mesma universidade, uma especialização no Instituto Federal da Bahia em Relações Étnico-Raciais, e agora estou no meu doutorado em História Social, também na Universidade Federal da Bahia, né? Sou cria da UFBA. Uma saudação para todo mundo que é da UFBA, que está chegando aí. Atualmente eu atuo como professora do Colegiado de História da UNEB, no Campus 10, em Teixeira de Freitas. Eu falo agora de Teixeira de Freitas, não falo de Salvador, apesar de ser soteropolitana e ter vivido 28 anos da minha vida aí. Agora eu estou em Teixeira de Freitas, trabalhando aqui na Universidade do Estado da Bahia, no Campus 10, no Departamento de Educação. E sou professora das disciplinas de História da África e História do Brasil Colonial, especificamente. Hoje, como todo mundo sabe, né, a gente se comemora os 2 de julho. Esse ano foi de uma forma diferente. Os baianos estão acostumados a irem às ruas do caboclo, salvar o exército, a marinha do Brasil, né, pelo feito. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em que contexto se deu esse processo que levou até o 2 de julho. Até a conquista da independência no 2 de julho. Perfeito, muito obrigada a ela pela pergunta. Vamos pensar essa Bahia, Salvador, à época do período colonial e no século XIX era chamada também de Cidade da Bahia, né? Então vamos pensar essa Salvador no século XVIII e início do século XIX, que é quando acontece a ruptura definitiva, que é o 2 de julho, né? Então, a gente precisa situar essa cidade, que foi capital até 1763, no quadro das grandes cidades portuárias do mundo atlântico. Então, Salvador, até 1763, foi capital da colônia, o segundo maior porto escravista das Américas, perdendo no Brasil apenas para o Rio de Janeiro, porque no século XIX o Rio de Janeiro ultrapassa a Bahia. Então, um porto que recebeu os portos brasileiros mais de 5 milhões de africanos e africanas escravizadas. Então, uma economia pujante com o tráfico transatlântico, contatos com a Europa, África e Ásia. Então, esse mundo atlântico está conectado através dos mares do Oceano Atlântico, né? Então, as pessoas circulam as mercadorias e circulam as ideias. A gente está vindo de um século XVIII borbulhante aí, com o iluminismo, com as ideias de liberdade, com em 1700, na década de 60, né, de 70 do século XVIII, a independência das 13 colônias norte-americanas, então já trazendo esse ideal de liberdade, de ruptura com a metrópole. Mais adiante, a gente tem a Revolução do Haiti, que é um marco para as Américas, no sentido de uma ex-colônia francesa se tornar independente, se tornar uma república governada por homens e mulheres negras. Então, é um marco. Tudo isso está nesse século XVIII, borbulhante. A Revolução Francesa. Então, é um século XVIII que está fazendo circular pessoas e ideias, essas ideias revolucionárias, essas ideias de liberdade. O século XVIII é o século que leva a ideia de liberdade. E a Bahia não ficou isenta disso, Ayala. A Bahia estava no seio disso aí também, recebendo essas ideias através do Atlântico,
Em 1798, a gente tem a chamada Revolta dos Búzios. Então, a Revolta dos Búzios foi um movimento popular, um movimento de pessoas negras e mestiças, um movimento que trazia em seu seio as ideias de liberdade, de ruptura com a metrópole portuguesa, a valor da população negra e mestiça. Então, é um movimento popular. E essas ideias vão ultrapassar o século XVIII e vão estar presentes no século XIX também, já que a gente está falando do 2 de julho, acontece no século XIX, né, 1823. Então, é esse contexto que a gente tem que atentar. Que essa Bahia está fervendo, a população negro-mestiça já estava presente nos movimentos revolucionários, reivindicando direitos políticos, participação política, desde o século XVIII. Então, essa mesma população vai estar presente também no movimento 2 de julho. É esse o contexto da Bahia. Então, vamos só fazer uma dia rápida. A gente tem em 1808 a chegada da família real. Em 1810, a abertura dos portos, o que significa que agora o Brasil pode comercializar com outras potências, com outros países, a não ser Portugal, porque era o que acontecia na época da colônia. Quando o Brasil era colônia, só podia comercializar com Portugal. Havia o contrabando, é claro, né? Mas oficialmente, legalmente, só era possível negociar com Portugal. Então, em 1808, essa família real chega. Em 1810, abre os portos, então é possível negociar com outras nações. Em 1815, é elevada a categoria de Reino Unido. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser Reino Unido a Portugal. É elevada essa categoria. Em 1820, a população portuguesa se organiza num movimento chamado Revolução Constitucionalista do Porto e organiza a reivindicação de uma constituição para Portugal, que era uma monarquia absolutista. Ainda no século XIX é uma monarquia absolutista. Então eles se reúnem nas chamadas Cortes de Lisboa, que vão pressionar o rei, que está no Brasil, Dom João VI, a obedecer a uma constituição. Então essa monarquia objetiva-se que se torne a monarquia constitucionalista. Esse rei agora tem regras para seguir. Ele não manda a seu bel prazer. Nesse contexto das Cortes de Lisboa, são criadas juntas governativas na Bahia colonial, né, na Bahia provincial já agora. De todas as províncias do Brasil são enviados deputados a Lisboa para participar das Cortes de Lisboa. E essas cortes reivindicam o retorno de Dom João VI para Portugal. Dom João VI adere às cortes, volta para Portugal e deixa o filho dele como príncipe regente. Então, já estamos aí em 1820, 1821. Então, nesse contexto, ficando aqui em organização com as elites, com a maçonaria, com o apoio da maçonaria, Dom Pedro proclama lá, em 7 de setembro, a independência do Brasil formal, burocrática. Mas a gente vai ver que é só uma parte do processo. Que essa parte burocrática aí, né, que o quadro de Pedro Américo, né, todo mundo já viu na escola, no livro didático, aquele quadro, o Grito do Ipiranga, que está lá nos museus, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Esse quadro é uma representação que entrou para o imaginário dos brasileiros como teria sido de fato a independência do Brasil. Mas aquele quadro é pomposo, tem vários exageros naquele quadro, e ele é só uma parte do processo. O Grito do Ipiranga é importante burocraticamente, mas na prática, o 2 de julho é quem define as coisas, e a gente vai discutir isso mais daqui a pouquinho. Pegando esse gancho, né, que você fala que a gente vê que o Grito do Ipiranga é só algo burocrático, mas que na realidade uma parte da Bahia, né, do Brasil ainda não estava totalmente independente de Portugal. Nos livros de história a gente não vê a questão de qual a participação do povo, a participação popular dentro desse contexto, porque a gente vê muito essa questão de fazerem homenagens e fazerem reverências ao Exército, à Marinha, como a gente vê ao General Labatu, mas pouco se fala de como se deu, qual foi a importância realmente do povo, da parte popular mesmo, propriamente dita, para chegar até essa independência no dia 2 de julho.
fala um pouquinho dessa questão da importância mesmo popular, e dentro dessa importância, a gente vê também que pouco se fala sobre as questões dos negros, né? Que a gente vê que o próprio general Labatu já clamava pela liberdade dos escravos para que eles fizessem parte do exército, para que pudessem lutar por essa independência. Maravilha. Ayala, obrigada pela pergunta. Eu preciso retomar mais um pedacinho dessa história da junta governativa, né, das Cortes de Lisboa, antes de retomar a participação do povo. Quando das Cortes de Lisboa, os deputados brasileiros iam para Lisboa e acreditavam que era possível ter uma participação mais autônoma nas decisões tomadas por Portugal. Eles perceberam rapidamente que isso não era possível. Quando Portugal tomou uma decisão altamente autoritária de enviar um coronel chamado Madeira de Melo, Inácio Luiz Madeira de Melo, para substituir o brigadeiro Guimarães, esqueci o sobrenome dele agora, os outros nomes dele. Freitas Guimarães, Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que era o coronel baiano brasileiro responsável pelo comando das armas da Bahia. Então, quando Portugal toma essa decisão de substituir o brigadeiro, o comandante das armas, por um português, sob autoridade direta de Portugal, os baianos entendem, olha, a gente não tem autonomia nenhuma nisso aqui. Eles estão querendo acabar com a nossa autonomia. Então, os deputados representantes das províncias brasileiras que estão em Portugal voltam e dizem, a gente vai se aliar a Dom Pedro I. A gente vai se aliar ao Pedro I, que já tinha, a essa altura, proclamado o dia do fico, e organizam em torno disso. E os baianos tomam como uma traição e como um retrocesso a nomeação do coronel Madeira de Melo para o comando das armas da Bahia. Nesse contexto, a Bahia já está incendiária, porque já havia vários conflitos entre portugueses e a população local, os baianos, na província da Bahia. Já havia diversos conflitos, inclusive dentro dos quartéis militares. E quando o comandante militar brasileiro é substituído por um português sobre ordens diretas de Portugal, é a gota d'água para os baianos. Então, isso acontece em 15 de fevereiro de 1822, a nomeação do Madeira de Melo, e a população começa a se agitar nos quartéis. As tropas baianas se refugiam, né, no Forte de São Pedro, aí em Salvador, no Forte de São Pedro. E as tropas do general, sob a ordem do general Madeira de Melo, ocupam os arredores do forte e fazem um cerco. Parte dessa população, desses militares que estão no forte, fogem pelas ruas ali do centro da cidade, Campo Grande, vão até o convento da Lapa, entram no convento da Lapa, se refugiam, outra parte morreu nas batalhas no meio da rua, e os portugueses vão e tentam invadir o convento da Lapa. Aí a gente tem a participação da primeira mulher, a primeira heroína do 2 de julho, que é a Madre Joana Angélica. Madre Joana Angélica, à época, com 60 anos, era a responsável pelo convento da Lapa, um convento feminino, né, obviamente, e ela se interpõe entre os soldados portugueses e os soldados brasileiros do lado de dentro, e é brutalmente assassinada pelos soldados portugueses. Então, ela é considerada a primeira mártir, né, da independência do Brasil na Bahia, porque por conta desse episódio do convento da Lapa. Então, aí a gente já tem a primeira protagonismo feminino da independência da Bahia, que podemos considerar como uma independência feminina, com a presença marcante de mulheres. Vamos falar disso mais para frente. Então, depois desse episódio do Forte de São Pedro, do Convento da Lapa, isso acontece dia 18 e 19 de fevereiro de 1822, ou seja, antes do 7 de setembro, em fevereiro ainda. Mas essa população, os militares que participaram desse conflito fogem para o Recôncavo. A elite baiana foge para o Recôncavo, quem tinha casa lá, os ricos fogem para o Recôncavo também. E quem fica em Salvador é a população pobre,
negros, mestiços, pobres, livres, libertos, escravizados, população pobre. E essa população sofre porque a elite fugiu, os militares fugiram e Portugal, os portugueses tomaram a cidade. A cidade de Salvador foi tomada pelos portugueses, sitiada. Coisa que a gente só vê em guerra na Europa. Sabe filmes da Segunda Guerra Mundial, que você vê um exército ocupando a cidade? Aquilo aconteceu em Salvador. Por isso, um dos motivos, eu falo que o 7 de setembro é só um detalhe, porque a guerra aconteceu aqui, na Bahia, em Salvador. Então, nesse contexto, os portugueses decretaram toque de recolher. Todas as noites não podia ter baianos na rua. Então, os portugueses começaram a perseguir todos os baianos que eles consideravam rebeldes nas ruas e espancar, matar de porrada em episódios que entraram para a história como mata-cabras. Mata-cabra. O que é o mata-cabra? O cabra é uma categoria étnico-racial do período colonial que ultrapassa o século XIX. O cabra é um mestiço. Ele é mais retinto, mais escuro do que o mulato e é menos negro que o crioulo. Então tá uma categoria de mestiço, né? Então os portugueses generalizavam, chamavam todos os baianos brasileiros, mesmo os brancos, de cabras. Então os portugueses eram altamente racistas e talvez seja um dos poucos episódios em que a elite branca brasileira sofreu racismo, né? Isso me lembra muito Bacurau, aquela cena de Bacurau icônica, em que os norte-americanos olham pro pessoal do Sudeste e dizem, mas vocês não são brancos, né? Mais ou menos isso os portugueses faziam, só que matavam, perseguiam e matavam. Então, nesse contexto, é de fundamental importância a participação civil, não dos militares que ficaram na Bahia, essa população negra, mestiça, pobre, que ficou em Salvador, enquanto a elite caiu fora, foi para o Recôncavo. Essa população resistiu aos ataques dos portugueses, resistiu aos matacabras. De que modo? Fugiram para os quilombos e as matas da região de Salvador. Na época, Cabula, Saboeiro, né? Arredores, Mata Escura. Fugiu para essas localidades de Salvador. Localidades que até hoje são localidades com muito verde, muito mato, né? Muito reserva de Mata Atlântica ainda. De noite, voltavam para o centro da cidade e davam testa nos portugueses. Em episódios que ficaram conhecidos como Mata Caiado. Então a gente tem um conflito. Salvador virou uma cidade de conflito. O conflito foi escancarado. A guerra estava escancarada. Cabras contra caiados, como o professor João Reis coloca aqui no Negociação e Conflito, no capítulo chamado Jogo Duro do 2 de Julho. É um dos primeiros textos aí, mais palatáveis a pensar as populações de cor nas guerras de independência do Brasil, na Bahia. Então, as populações negras e mestiças voltavam para a cidade e matavam os portugueses, resistindo aos ataques dos portugueses que estavam assassinando baianos. Então, esse é o palco em Salvador. Salvador tomada pelos portugueses, os portugueses matando baianos e os baianos negros e mestiços, escravizados, libertos, livres, resistindo aos portugueses. Então, isso é em Salvador. É a participação fundamental. O professor Biratã Castro, uma das maiores autoridades, finado professor Bira, né, professor da UFBA, diretor da Fundação Pedro Calmon, o professor Bira escreveu em artigos, a partir de documentos que ele analisou, de correspondências dos militares portugueses enviadas para Portugal, dizendo, mandem mais soldados, porque a gente está perdendo tantos soldados nos conflitos dentro da cidade à noite, quanto na guerra. Então, a resistência da população negra que ficou em Salvador foi fundamental no 2 de julho. Esse é um episódio. Vamos pensar agora o Recôncavo, né? Em Salvador você tinha esse contexto aí, violência, cabras contra caiados. Por que caiado? Não é importante falar caiado. Caiado vem de cal. Cal branco, né? Excessivamente branco. Então os baianos chamavam os portugueses de caiados. Ou seja, você é muito branco, excessivamente branco como a cal. E os portugueses chamavam os baianos de cabras, né? Então tem esse conflito aí, tem um conflito étnico, tem um racismo aí dos portugueses e uma tentativa de resistência dos baianos. No Recôncavo, a elite partiu.
a elite partiu para o Recôncavo e lá tentou organizar uma resistência. Os deputados que foram para as cortes de Lisboa voltaram. Dom Pedro já tinha se articulado e já tinha se colocado contra as cortes de Lisboa, já não obedecia mais às ordens das cortes de Lisboa. E em Santo Amaro a elite se reúne, né? Os líderes políticos, religiosos, né? Os senhores de engenho, se organizam e resolvem proclamar o regente, o Pedro I, né, Pedro de Alcântara, o regente e defensor perpétuo do Reino do Brasil. Então dizem, a gente não vai mais seguir as cortes de Lisboa, a gente está com o Pedro I. Isso em junho de 1822, antes do 7 de setembro ainda. Já se articula com Pedro I. E quando eles fazem isso, né, a primeira cidade a criar esse documento é Santo Amaro da Purificação. Eu já vi que tem uma telespectadora nossa aqui de Santo Amaro. Saudações a Santo Amaro, saudações ao Recôncavo da Bahia, polo de organização estratégica militar das guerras. Importante relevância, né? Para que conseguisse se vencer a guerra do 2 de julho. Total, a organização militar parte de lá, política e militar parte. Em Salvador, a resistência dos civis, né? Não tem nenhum militar mais em Salvador nesse contexto, né? Os militares fugiram, então Cachoeira passa a ser o epicentro da organização da resistência. É Cachoeira que organiza. Santo Amaro é o primeiro a decretar o Pedro I como o regente perpétuo defensor da nação. E todas as vilas do Recôncavo seguem na sequência. Quando... Por isso que dizem que... É por isso que dizem que o 2 de julho, as comemorações ao 2 de julho já começa desde o dia 25, Cachoeira, né? Por conta disso. Isso, porque já tá decretado lá o rompimento com Portugal, né? O rompimento com as cortes portuguesas já está decretado em Cachoeira, assim como em Itaparica também, que a gente vai ver, que é em 7 de janeiro, que é antes ainda do 2 de julho aqui. Então, são vários episódios. Então, Cachoeira decreta isso e os portugueses que estão lá já invadem a Câmara, é um quebra-quebra, e aí a tensão está instalada. Já se percebe aí que o conflito armado é inevitável. Isso tudo no Recôncavo. Então, percebendo esse cenário conflituoso, né, violento, hostil em Salvador e no Recôncavo, dos nacionais contra os portugueses, está instalado o conflito. Agora a importância do povo propriamente dita, né? Vamos lembrar que não havia uma tropa brasileira. O Brasil ainda era entendido em províncias, né? É o 7 de setembro que vai unificar e criar o Estado-nação brasileiro. É o 7 de setembro que vai fazer isso. E o recrutamento, então, precisou acontecer para que se criar uma tropa para resistir a esses soldados portugueses, a esse exército português. É importante lembrar que esse exército português que chega depois, sob o comando de Madeira de Melo, Inácio Luiz Madeira de Melo, coronel português, tem 7 mil homens. 7 mil homens no começo do século XIX, né, na década de 20 do século XIX. É um exército poderosíssimo. A Bahia não tinha 7 mil. Nesse começo aí não tinha, não. Precisou recrutar. Não tinha uma tropa baiana para fazer frente ao exército português. E esse exército português, vamos lembrar, é um exército preparado, treinado, equipado e versado em guerra. É um exército experimentado nas guerras, porque foi o exército que expulsou Napoleão. O mesmo exército que expulsou Napoleão em 1808, né? 1808, ali no contexto que a família real foge para o Brasil. É esse exército que vem lutar na Bahia, que ocupa a Bahia, e é contra esse exército que as tropas baianas e as tropas brasileiras, porque depois vem pessoas, né, de outros lugares fortalecer a resistência, é contra esse exército que a gente está lutando lá, em 1822. Então, quem participa desse exército? Então, a gente tem a população negra livre, liberta. A gente tem escravos que fugiram dos seus senhores para lutar na guerra. A gente tem com indígenas... sede de liberdade, né? Sim, com desejo de liberdade. Com sede de liberdade. E, com desejo de liberdade, o professor João Reis pontua, e depois Henry Cray, que é um brasilianista,
especialista também, uma das autoridades, aprofundou mais que o professor João Reis, o Hendrik Cray, essas questões dos grupos, diversos grupos que participaram da Guerra da Independência da Bahia e os interesses, né, desses grupos diversos. Ele pontua, por exemplo, que o interesse da população negra e mestiça era diverso, variava. Para a população negra escravizada era um sonho de liberdade. Para os negros libertos, que já faziam parte das tropas, inclusive das milícias baianas, era o desejo de ocupar cargos de poder, porque os portugueses não deixavam. Os portugueses não permitiam o acesso ao comando das tropas, mesmo de homens pretos. Desde o período colonial, você tem tropas no Brasil divididas por categorias étnico-raciais. A gente tem as tropas militares de homens pardos, homens brancos e homens negros. As tropas de homens negros, compostas por crioulos e até alguns africanos libertos, elas eram sempre governadas, capitaneadas por portugueses. Então havia uma animosidade, uma hostilidade entre os militares brasileiros e portugueses o tempo todo. Então, para esse homem negro liberto, que já é militar, Hendrik Cray pontua, né? O objetivo dele, a independência para ele, significa não liberdade, porque ele já é um homem livre, mas significa a possibilidade de galgar posições melhores na sociedade. Então, os interesses são diversos. O professor João Reis escreveu isso aqui em 1889, publicou em 89. Depois, mais de 20 anos. O texto fundamental, todo mundo tem que ler. A gente parte do professor João Reis para aprofundar com o Hendrik Cray. A gente vai ler, para entender politicamente, o professor Luiz Henrique Dias Tavares, né, no livro A Independência do Brasil na Bahia. A gente vai fazer outras leituras, vai ler Valmira de Albuquerque para entender o pós-independência. A gente vai ler Sérgio Guerra Filho para entender o antilusitanismo, que é esse sentimento contra os antilusitanos, né? Então, são outros autores que a gente pode recorrer. Então, os interesses são diversos. Mas a população negra está presente com diversos interesses nas lutas. Os escravizados querem liberdade, os libertos querem galgar posições melhores. Então a gente vai ter negros livres, libertos, fugitivos, escravizados, né? A gente vai ter indígenas, a gente vai ter sertanejos e vai ter os voluntários, porque no contexto da guerra se abre para pessoas se inscreverem como voluntários da pátria, lutarem contra os portugueses. É nesse contexto que a nossa heroína, Maria Quitéria, se inscreve escondido do pai. Na época ela tinha 29 anos, ela vai escondida do pai e ela usa o codinome de Soldado Medeiros, com o nome de Soldado Medeiros, se veste de homem e vai se alistar nos voluntários para lutar pela expulsão dos portugueses, pela independência do Brasil. Então, Maria Quitéria se alista, entra para o exército e luta a guerra. Em 1822, né? Diz que ela luta desde o começo da guerra, né? Lá em 1822. E nesse contexto também a gente não pode esquecer também de Maria Filipa, que também tem um papel importante, né? Não lutou aqui em Salvador, mas ela lutou lá no Recôncavo. Ela teve uma participação importante nessa luta da independência, que eu acho também que foi em 1822, se eu não me engano, a participação dela, no qual ela consegue incendiar 40 naus, né, portuguesas. Fala um pouquinho dela pra gente, Rai. Isso, porque a gente tem esses conflitos, né? Deixa eu só fechar essa parte aqui, então, de quem está compondo essas tropas, né? Então, a gente tem a população negra, a gente tem os indígenas, a gente tem os sertanejos, os voluntários, entre eles Maria Quitéria, que participa durante a guerra. É descoberto que trata-se de uma mulher e ela permanece. E Dom Pedro I coroa ela no final, depois, com a condecoração, uma das maiores honrarias que o Exército Brasileiro concede a alguém, como a primeira soldado, mulher, a participar do Exército Brasileiro. Isso no Recôncavo, da Cachoeira São Félix aqui, né?
nessa região. Maria Filipa está em Taparica. O que acontece? Essa guerra da independência do Brasil na Bahia é uma guerra de cerco. Não são tantos confrontos diretos entre portugueses e brasileiros, porque os portugueses ficaram em Salvador e Salvador, até hoje, não produz muito alimento. Salvador é uma cidade de serviços. Isso desde o período colonial. Então, Salvador era um porto para a chegada e a saída de produtos, do açúcar, a entrada dos africanos escravizados. Mas quem alimenta Salvador até hoje é o recôncavo da Bahia. Os alimentos, vegetais, legumes, cereais, vêm do recôncavo, a farinha de mandioca, a carne vem do sertão. Então os portugueses ficaram em Salvador e a estratégia era: a gente vai deixá-los morrer de fome. Os baianos, os brasileiros, as tropas baianas e depois brasileiros cercaram Salvador. Os portugueses estavam ali em Salvador sem alimentos. Começaram a passar fome. E eles tentaram invadir Taparica, porque Taparica, pelo mar, né? Você atravessa e é pertinho, é muito perto, menos de 20 quilômetros. Então, pelo mar, tentaram invadir Taparica 2 vezes. E lá, nesse contexto de Taparica, Maria Filipa, junto com outras marisqueiras, já estavam vendo a chegada. Isso, a memória fala em Taparica. Você vai em Taparica e pergunta sobre Maria Filipa, vão te contar isso aqui que eu tô falando, com mais detalhes, inclusive. A gente não acha na documentação física relatos sobre Maria Filipa desse jeito, mas a gente encontra na memória popular e a gente trabalha com a concepção de história que vai para além do documento físico. Hoje a história trabalha com a possibilidade de diversas formas de resgate dos fatos históricos. E a memória popular da Ilha de Taparica pontua Maria Filipa como fundamental para a resistência que aconteceu na Ilha de Taparica, porque ela, junto com outras 40 marisqueiras, teriam sido responsáveis pelo naufrágio dos navios portugueses que estavam tentando, das embarcações portuguesas, que estavam tentando atracar na Ilha de Taparica. Então não deixaram eles atracar, naufragaram os navios deles, e Maria Filipa é a líder dessa resistência aí, mais uma mulher negra, mostrando o protagonismo das mulheres nas guerras de independência do Brasil na Bahia. Então, e ela é uma entre as tantas outras, né? É uma que teve o nome, né, aclamado lá pela memória, porque não tem como você gravar o nome de várias mulheres. Então ela entrou como representando aquelas outras marisqueiras que estavam ali no meio, que ajudaram, que viram que seus maridos, seus filhos, seus pais estariam correndo esse risco e não se colocaram à frente, né, para poder ajudar da forma como elas sabiam. Elas achavam que daria certo e que deu, né? Terminou dando certo. E que na história a gente não vê esses nomes, a história sendo contada dessa forma. A gente vê uma coisa assim, sempre muito superficial. E agora é que estão se falando na questão de Maria Filipa, na questão de... esqueci o nome dele, que foi quem deu a ordem, né? Em vez de mandarem os soldados recuarem, ele deu a ordem para que avançassem, que dessa forma o corneteiro. Né? Então, a história dessas pessoas eles não mostram pra gente isso na escola. A gente vê na escola só Maria Quitéria, só Joana Angélica, só sobre Labatu, mas a gente não vê falar da população mesmo que pegou a faca, o foice, que disse: não, eu vou à luta porque eu quero ser livre, eu quero que o meu filho, o meu descendente seja livre. Não mostram essa história como a gente vê quando a gente chega na faculdade ou na parte acadêmica, que a gente pega um livro que a gente se aprofunde mais nessa história, né, que é tão importante para a Bahia, porque é a nossa história, é a história dos baianos, né, de como a gente se tornou independente de Portugal, de como a gente começou a construir a nossa história pós-dependência. E aí, vendo todo esse contexto da luta do povo, das mulheres, a gente vê que no 2 de julho ele é feito de muitos significados. Ele tem muitos símbolos, né, que dizem, que mostram como hino, como
pouquinho para a gente desses significados que o 2 de julho tem para nós baianos, né? Que essa independência toda que se deu aqui na Bahia, como é que o baiano vê esses significados? Falo sim. O 2 de julho não é uma data local, não é uma data regional, é uma data nacional. Ele se insere no processo da independência do Brasil, como o professor Luiz Henrique Dias Tavares escreveu brilhantemente. O 2 de julho é a independência do Brasil na Bahia. Sem a expulsão dos portugueses pelo Exército e pela Marinha brasileira, porque junto a essas tropas de voluntários veio o Batalhão Imperial do Rio de Janeiro para lutar aqui, veio o Batalhão de Pernambuco, veio o Batalhão Militar de Minas Gerais. Foram recrutados soldados em Sergipe, em Alagoas, na Paraíba. Todos eles compuseram a resistência contra esses 7.000 soldados portugueses que eu falava que estavam aqui. Se não fosse a expulsão desses portugueses que estavam aqui, não haveria a consolidação da independência do Brasil. Ao mesmo tempo, então, sem o 2 de julho não há a consolidação da independência, porque você ainda tem uma província ocupada por portugueses. O 2 de julho garante a unidade nacional, garante que o Brasil seja inteirinho do jeito que é hoje. Porque se não tivéssemos vencido os portugueses poderiam ter ficado com a Bahia. A Bahia poderia não ter sido independente. É isso que a galera precisa entender. Veio gente, exército do Brasil todo para expulsar os portugueses da Bahia. E isso garantiu a consolidação do território nacional do jeito que é hoje. Então é uma data nacional. O 2 de julho não é a independência da Bahia, é a independência do Brasil na Bahia. Ao mesmo tempo, sem o 7 de setembro de 1822, que acontece um ano antes, né? O 7 de setembro acontece, mas a consolidação só se completa em 1823, quando a gente expulsa os portugueses. Eu gostaria de dar ênfase a isso. Isso é fundamental. É mais de 1 ano e meio de guerra para expulsar os portugueses aqui. É isso que garante a unidade do território nacional. Então, ao mesmo tempo, sem o 7 de setembro não existiria 2 de julho. Por quê? Porque é esse Estado Nacional unificado por Dom Pedro I, lá em 7 de setembro de 1822, que financia, organiza a resistência do 2 de julho. É Dom Pedro I que manda o batalhão imperial para a Bahia. É ele que paga o Pedro Labatut, o general francês, para ser o comandante de todas as tropas que estão na Bahia, que não são mais tropas baianas, são brasileiros todos. É o Pedro I que paga essas tropas todas para vir de Minas, da Paraíba, de Pernambuco. Então, é a consolidação. A guerra de independência do Brasil na Bahia é a consolidação do 7 de setembro. É importante ter isso em mente. Então, não se trata de uma data local. O 7 de setembro é a ruptura total com Portugal. Esse é o significado do 2 de julho. É a ruptura total, definitiva, a expulsão dos portugueses. Então, não é uma data local, não é uma data regional, é uma data nacional. Isso não chega nos livros didáticos do Sudeste. Não chega. Mas sem a expulsão dos portugueses, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Bem diferentes. Então, esse é o significado do 2 de julho. É uma data nacional. E é uma data em que se celebra a liberdade, a libertação do pesadelo que foi, como o professor Biratã Castro pontua em um dos seus textos, do pesadelo que foi ter a sua cidade sitiada, a cidade da Bahia, como era chamada Salvador, à época, ter a cidade sitiada, ocupada por estrangeiros durante 1 ano e meio. Salvador ficou ocupada durante 1 ano e meio por portugueses que estavam matando os brasileiros nas ruas. Portugueses racistas que consideravam todos os brasileiros negros e mestiços incapazes de governar seu próprio país. É esse o entendimento dos portugueses que estavam aqui. Então, o 2 de julho é a celebração
comemoração da liberdade, da libertação do jugo de Portugal. Uma das metáforas mais utilizadas pelos oradores, pelos periodistas, as pessoas que escreviam jornais, periódicos na época, para se referir à situação que estava acontecendo era: o Brasil é escravo de Portugal. O professor João Reis pontua isso, o Henry Gray, todo mundo que analisou, o professor Biratan Castro pontua, todo mundo analisou essa documentação. A metáfora utilizada na época era: o Brasil é escravo de Portugal. O Brasil precisa se livrar dos grilhões de Portugal e se livra no 2 de julho. Então, o 2 de julho é a libertação do jugo dos portugueses que ocupavam aqui. Então, isso é importantíssimo ter em mente. Aproveitando essa fala da metáfora, essa metáfora do Brasil é escravo de Portugal, é importante pensar em como a população negra e mestiça, os escravizados, ouviam isso o tempo todo. O professor João Reis pontua isso, né? Os escravizados ouviam essa metáfora. Eles, poxa, o Brasil é escravo de Portugal? O Brasil quer se livrar da escravidão? O Brasil quer se livrar da escravidão, a gente também quer. Essa escravidão pode ser menos metafórica e mais concreta. O professor João Reis pontua, né? Essa escravidão pode ser mais concreta aí. Então, eu vou participar desse projeto também. Porque eu quero liberdade. Eu quero o fim da escravidão. Então, para os escravizados, pode ter chegado isso. E isso é constatado nas cartas que o professor João Reis analisa de uma esposa de senhor de engenho que escreve para o seu esposo que está em Portugal, né? E ela diz: os crioulos, que são os pretos nascidos no Brasil, né? Os descendentes de africanos, ela diz: os crioulos estão tendo a audácia de reivindicar formalmente a liberdade. Você pode estar ouvindo o tempo todo falando de liberdade, liberdade. O Brasil é escravo de Portugal, liberdade. Vamos organizar aqui, né? Vamos organizar isso. Só pegando um ganchozinho, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, eu queria só que você falasse um pouquinho, Raiza, sobre os caboclos, que a gente vê que quando se comemora, né, o 2 de julho, vem à frente a imagem do caboclo e logo em seguida, posteriormente, se colocou a imagem da cabocla. Muitos não sabem por que se traz à frente do cortejo do 2 de julho a imagem do caboclo e da cabocla. Certo. Vou aproveitar esse ensejo. A professora Fabiana Carneiro da Silva está aqui. Ela tinha perguntado sobre a participação dos capoeiras. Fabi, querida, saudações. Beijo para todo mundo que está assistindo, amigas, colegas de trabalho, colegas professoras. Os capoeiras certamente, Fabi, estavam presentes nessa guerra no momento de fazer a resistência aos portugueses em Salvador, naquele episódio que a historiografia chamou de mata-caiados, né? Então, e até também dizem que Maria Filipa também, né? Sabia jogar capoeira e tal, né? Utilizou-se disso também. Com certeza a população negro-mestiça de Salvador, que estava nos quilombos, transitando nas matas, em contato com seus parentes de nação, em contato com os africanos. Essa população sabia a forma de se defender, essa população lutava capoeira. Então essa resistência, né, aos portugueses, com paus, com facas, com porretes, e com a luta, com a capoeira, que é luta, que é dança, que é essa riqueza afro-brasileira que a gente tem. Pensando os caboclos e as caboclas agora. Lembra quando eu estava comentando da participação plural da população? A guerra do 2 de julho é uma guerra popular, gente. É a parte popular da independência do Brasil. Se o 7 de setembro é burocrático, é o imperador lá falando, né, proclamando, é puramente burocrático. Inclusive, nos desfiles de 7 de setembro, a gente fica lá só assistindo, né? Não tem participação popular. Tem o grito dos excluídos, né? Nos desfiles de 7 de setembro em Salvador. Então, lá depois, não é mais parte da festa, é depois do desfile de 7 de setembro, depois da formalidade, que vem o grito dos excluídos. O 2 de julho, não. É popular do início ao fim, porque a guerra foi vencida pela população de Salvador. Não havia uma tropa estabelecida. Foram essas pessoas que construíram o 2 de julho, é popular do início ao fim. E dentre esses populares, a gente tem a presença marcante, como eu falei, da população negra, dos indígenas e dos sertanejos. O que é o caboclo e a cabocla, senão a representação desses indígenas e portugueses? Que eram os verdadeiros
do Brasil, né? Que foram os primeiros povos do Brasil, que eram realmente os donos do Brasil. Então, nada mais justo do que colocar eles, né, à frente, a imagem, a figura do caboclo, representando, né, toda essa população que lutou, toda a população negra, mestiça, que lutou, né, por essa independência. Isso, perfeito. Eu te pedi para você falar um pouquinho dos caboclos, porque a gente não vê isso na escola. Às vezes, a gente fica se perguntando por que se colocar a imagem, a figura, né, de um caboclo, que faz você ligar essa imagem ao índio. Mas o índio também lutou pela independência do Brasil, da Bahia. Então, não se fala muito dessa questão de por que se colocou, né, a figura do caboclo, e aí isso trouxe muitos conflitos com os portugueses que ainda existiam aqui na Bahia, né? E aí se coloca a figura da cabocla, que que faz uma ligação com a Catarina Paraguaçu, né? E aí, para ver se ameniza essa questão desse confronto que existiu ainda entre os poucos portugueses que restaram aqui na Bahia após a independência. Perfeito. A participação do caboclo e da cabocla mostram a diversidade étnico-racial presente. E aí, pensando, né, professor Milton Moura e professora Edilese Couto, professores da Universidade Federal da Bahia, foram os meus professores, são meus amigos hoje, estudam festas populares, né? Milton Moura e Edilese são as referências baianas e brasileiras em festas populares, essas festas inclusive. E eles estão agora produzindo um artigo, acho que publicaram, sobre os bilhetinhos que a população coloca aos pés do caboclo e da cabocla. Então, é tão popular a festa que até hoje você tem, né, participação de política. Uma festa política uma festa de reivindicação mas é uma festa popular. O 2 de julho é do povo. O 2 de julho é quando a gente ocupa as ruas, quando a gente sai com as nossas manifestações. Você tem lá manifestações políticas diversas, você tem reivindicação dos movimentos sociais, você tem diversas organizações lá reivindicando. Então, isso é uma herança. É o verdadeiro significado do 2 de julho, a liberdade. E essas pessoas que colocam os bilhetinhos lá ainda pedem diversos elementos, ainda pedem diversas coisas, porque creem nesse papel redentor do caboclo e da cabocla, que foram ícones da resistência aí, junto com a população negra, porque o caboclo e a cabocla são mestiços, né? O caboclo é o mestiço da população negra com a população indígena. É esse mestiço. Então, é o símbolo. O 2 de julho é popular, o 2 de julho é participação, protagonismo feminino. Foi marcado pelo protagonismo da população negra, indígena, sertaneja. 2 de julho é isso. É a festa popular. É a celebração. E é a consolidação da independência. Não haveria Brasil do jeito que existe hoje, com essas fronteiras, com esses estados, a Bahia, tudo direitinho, se não houvesse o 2 de julho, a expulsão definitiva dos portugueses. É isso, é a celebração. 2 de julho não é uma data apenas dos baianos, é uma data nacional e o Brasil precisa saber disso. Com certeza. A gente só tem uns 5 minutinhos, Raiz. Eu queria muito te agradecer por essa aula show que você deu pra gente. A gente poderia ficar aqui mais tempo falando sobre isso, porque a gente tinha muito assunto. Tem muito assunto. 2 de julho a gente tem muito assunto para falar do que não se fala nas escolas, do que não se diz, né, sobre essa... Porque sem a população propriamente dita, também não se teria conseguido vencer essa guerra, né, para ser independente, porque como você mesmo colocou, os soldados portugueses, eles eram muito bem treinados, muito bem treinados para guerrear, para vencer, né, essas guerras, e a população foi mesmo na cara, na coragem, na força e na vontade de ser livre, e dessa forma conseguiu vencer os portugueses e expulsaram eles daqui, a gente se tornou independentes. E aí eu queria te agradecer muito por essa aula que você deu, agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado. Obrigada, Fátima. Obrigada a Secult
ao IPAC por estar nos proporcionando, né, essas lives dos museus da Dimos. A gente está tendo o que fazer porque os museus estão precisando se reinventar agora com essa pandemia. A gente precisa levar a informação ao nosso público, a gente precisa continuar mantendo eles informados e falando também sobre os nossos acervos. A gente está preparando os nossos museus para receber esse público após essa pandemia. Então, eu queria muito te agradecer e queria que você falasse um pouquinho. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Ayala. Muito obrigada, Museu Tem Postal. Muito obrigada, Museu Tem Postal, na figura da querida Lorena Ribeiro, museóloga, daí também. O convite partiu de Lorena. Agradeço pelo convite. É uma alegria para mim estar falando de história. Eu que tenho a minha formação toda por universidade pública, da graduação ao doutorado, sou professora da universidade pública, me sinto na obrigação de falar todas as vezes que sou convidada, com muita alegria. É uma alegria poder falar, poder divulgar, levar informação, conhecimento, informação de qualidade, com responsabilidade, com base científica, que é muito importante nos tempos atuais. E contem comigo, Museus da Bahia, contem comigo, demais colegas, pessoas que estão assistindo, que desejam debater algum tema de história, se tiver dentro da minha alçada de especificidade de estudos, né? Eu estudo escravidão, liberdade, populações negras no Brasil, período colonial. Eu vou com alegria falar. Se eu não souber, se eu não tiver tempo de preparar essa fala, eu indico amigos e amigas profissionais competentes que dominem o campo, e vai ser uma alegria. Então, contem comigo, Museus da Bahia, contem comigo, Museu Tem Postal, Ayala, Lorena, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Raiza, um beijo e até a próxima. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos tirar uma foto, Ayala, dá um sorrisão aí. Tá. Pronto, valeu. Tchau, 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 gente. Rai. Salva a live. Vou salvar.